Você teve AVC ou conhece alguém que teve AVC e quer saber como solicitar a aposentadoria dessa pessoa? Esse vídeo é para você. Meu nome é Mayara Noemi, sou advogada previdenciarista e faço parte da equipe do Vitório Neto Advocacia. Estou aqui para te explicar o passo a passo de como solicitar esse benefício. Quando a pessoa sofre um AVC, o acidente vascular cerebral, e precisa solicitar a aposentadoria por invalidez devido às sequelas deixadas por esse evento, pelo AVC, o processo envolve alguns passos e vou explicar para vocês. Antes de tudo, eu preciso dizer que, para você solicitar a aposentadoria por invalidez, você deve ter tido sequelas permanentes que impossibilitem o retorno ao trabalho, impossibilitem o retorno à vida laborativa. Então, é para todo mundo que teve AVC? Não. É para quem teve AVC e teve, a partir desse evento, sequelas irreversíveis e que impossibilitem o retorno ao trabalho. Então, levando em consideração isso, quais são os passos para fazer a solicitação desse benefício? A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma avaliação médica. Você precisa ter documentos que comprovem aquelas sequelas permanentes e que indiquem a incapacidade para o trabalho ou para qualquer tipo de atividade laboral. Então, você precisa antes passar por um médico de sua confiança que dê esse atestado para você, que certifique que você teve um acidente vascular cerebral, um AVC, e a partir desse evento você teve sequelas irreversíveis e que você está incapacitado para o trabalho. O primeiro passo é isso, você precisa passar por uma avaliação médica. Segundo, junte toda essa documentação médica, laudos, exames, relatórios de especialista, receituário de remédio, tudo que você tiver de documentação médica você precisa juntar para apresentar, Esses documentos precisam atestar a gravidade, claramente, das sequelas, e esses documentos vão ser os documentos que vão ser analisados e que vão corroborar para que você consiga receber esse benefício do INSS. Então, junte toda a documentação médica que você tiver, laudo médico, relatório, atestado, receita médica, que você passou para avaliação médica, você precisa juntar para juntar esses documentos para anexar ao requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez. Primeiro passo. Segundo, na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, você vai precisar passar pela perícia médica. Essa perícia médica é realizada por médicos que são designados pela Previdência Social. Então não é uma perícia feita por um médico da sua confiança, não é um perito aleatório, não é um médico aleatório, são peritos designados pela Previdência Social. E esses peritos, eles estão lá para avaliar se as condições de saúde, elas são ou não suficientes para a concessão dessa aposentadoria. Então por isso que eu falei para vocês a importância de juntar os documentos médicos, porque é nessa perícia que o médico, claramente, o médico não te acompanhou durante todo o processo médico, desde quando você teve o acidente vascular cerebral e até o momento do requerimento. Então o que ele vai analisar, claro que ele vai analisar você, a partir da perícia médica, mas ele vai analisar diretamente os documentos médicos que foram apresentados. Então, por isso que é tão importante você juntar e buscar, antes de chegar na perícia, você buscar essa avaliação médica para já chegar munido de documentos que atestem a sua incapacidade para o trabalho. Então, o primeiro passo é procurar ajuda médica, passar por consultas médicas e pedir esses relatórios e atestados, juntar todos esses documentos e agendar a perícia médica. Nessa perícia vai ser analisado tudo isso e a partir dela vai ser constatado ou não se você tem direito a aposentar por invalidez. Em alguns casos, você vai precisar preencher formulários específicos fornecidos pelo órgão previdenciário para formalizar esse pedido de aposentadoria por invalidez. No caso de você, eu estou falando isso no caso de você fazer um requerimento por conta própria, Se você procurar um advogado especialista para te ajudar, que é o que eu indico, você não vai ter que se preocupar com nada disso, Claro que só com os documentos médicos, que é dever do segurado, ir atrás. Mas em relação a todos esses procedimentos burocráticos, vamos dizer assim, o advogado vai resolver tudo para você. Então, em alguns casos, você vai precisar preencher alguns formulários e acompanhar o processo. Então, você faz o pedido e após a solicitação é importante acompanhar o andamento do processo. O tempo de espera pode variar, Então, é importante você estar sempre ligado no andamento do seu processo. E, claro, busque orientação profissional. Eu costumo falar que você ter um advogado que te ajude no processo chega a ser um benefício, porque você não tem dor de cabeça, você só relata seu problema, traz os documentos e o advogado resolve tudo pra você. Então, por isso que é tão importante ter um advogado. E vai fazer tudo da forma correta, para que você não tenha dores de cabeça. Então, procure um médico, junte a documentação médica, marque sua perícia, e só esperar o resultado, Caso o seu benefício seja indeferido, não se desespere, Procure um advogado que ele vai saber quais passos dar a partir disso, mas não está tudo perdido, Não está tudo perdido. Caso o seu benefício seja indeferido, o advogado vai saber como prosseguir em relação a isso. Pode tanto recorrer pela via administrativa, como ir pela via judicial, caso você tenha direito. Então, por isso que é importante também ter um advogado, porque a partir da negativa ele já vai tomar todas as providências dos caminhos necessários. Então, se você teve um AVC, ou você conhece, tem algum familiar que teve um AVC, está impossibilitado do trabalho, teve sequelas permanentes, procure um advogado, ou siga esses passos que eu dei para vocês aqui para conseguir aposentar por invalidez pelo INSS.